pérola do Mediterrâneo. Ilha Vertical. Ao pensar na Córcega, pensamos em seu litoral, suas praias e no mar que a cerca. Mas esta ilha é muito mais do que isso. O verdadeiro ambiente natural da Córcega são as montanhas, um ambiente inóspito de xisto e granito em incríveis formações verticais. Os Alpes do Mediterrâneo. Incontáveis picos que alcançam mais de 2.700 metros de norte a sul. Aqui contam-se histórias de um povo que sempre viveu nestes lugares altos, com seus animais. As montanhas são o coração da ilha, o refúgio da liberdade, onde humanos vivem em condições hostis. François, criador de mulas, percorre as montanhas com seus animais da primavera ao outono. É um trabalho solitário, mas hoje ele se une a outros cavaleiros do Vale do Niolo, de Balanhe, da Castagnetia, da maioria das regiões da Córcega, para reformar a cabana de um pastor nas montanhas. Do começo de maio até o fim de setembro, talvez até o meio de outubro, quando terminamos de ajudar os pastores. Mas a temporada vai de maio até o fim de setembro. Ficamos fora de 5 a 6 dias por semana. Cada dia é bem cansativo. Não paramos em casa. São 5 ou 6 dias em barracas. E festejamos também. Isso ajuda.
É uma vocação. Quem não ama, não consegue. É muito difícil, cansativo. Você tem que brigar com as mulas e cavalos. Às vezes, não é fácil. Claro que no primeiro dia, andando a cavalo, parece gostoso passar o verão passeando pelas montanhas. Mas depois de uma semana, você vai ver. Nessa paisagem, caravanas como esta são incomuns. O pastor só pediu ajuda a um amigo e mais de 40 cavaleiros apareceram à sua porta. Na Córcega, a antiga tradição de ajudar ao próximo ainda persiste. Eles vêm para ajudar, muitas vezes sem se conhecer, mas dividem valores comuns. E a base de tudo é sua terra, a Córcega. Nestas montanhas estão todos juntos. Quando isso acontece, temos que valorizar. Não é tão comum hoje. Eu já ajudei pessoas que eu nem conhecia, porque o Jean-Paul ou o Jean-Marc disseram que estavam precisando. Aí nós vamos. Não importa se é um desconhecido. Ele vira um colega ou até um amigo e nós passamos um tempo juntos. Um dia ele precisa de ajuda, no outro sou eu e no outro é mais alguém. Sempre trabalhamos assim. No mundo atual isso não acontece muito. Aqui, um ajuda o outro. A profissão de criador de mulas é muito antiga, praticada há décadas por Jean-Paul, o caseiro do refúgio Tiotulo, na base do Palha Orba. Tudo era assim. Não existiam estradas. No vale de onde eu venho, as estradas têm 120 anos. Então, usamos mulas. Podemos dizer que a vida é desse jeito aqui, há milhões de anos. E tudo era levado por mulas em toda parte. Alain passa a vida na sela de um cavalo. Também um criador de mulas, ele conhece todas as montanhas da ilha, percorrendo a famosa GR20. O trabalho mudou. Ele tenta sobreviver investindo no turismo. Tem gente que trabalha com madeira, ou cortiça, ou cercas. Vivemos das montanhas. Adaptamos a profissão ao turismo. Levamos as bagagens e abastecemos pousadas. Recentemente fizemos um acordo com o parque para coletar o lixo das pousadas. Esse ano é um teste. Estamos trabalhando com 3 pousadas. E dividimos o trabalho de coleta de lixo com as pousadas.
Nessas montanhas, homens construíram incontáveis trilhas de pedra com as próprias mãos para levar seus animais. Quando possível, conquistavam as alturas para transpor estes montes alpinos. A verdadeira Córcega está nas montanhas. Uma ilha inteira de picos, uma fortaleza de granito, um caos rochoso, formando paisagens áridas, belas e desafiadoras. Nos anos 70, nessa paisagem, 4 guias mapearam a trilha de montanha mais difícil da Europa. A temível GR20. É o Fralimonte, o caminho que cruza a Córcega de norte a sul, passando pelas principais montanhas da ilha. É Cacetone, Cirque de la Solitude. C'est un peu le passage clé du GR, le plus vertigineux. C'est l'endroit qu'appréhendent tous les randonneurs. Il y a des dénivelés plus importants, plus physiques, mais techniquement, avec les sacs lourds qu'ils ont, c'est l'endroit le plus technique. Ouais, mais c'est pas très long, quoi. Mais ils en font un monde, hein, quand même. Ils en parlent, hein, ça. Dans les refuges, il y a la psychose du cirque de la solitude. A GR20 atravessa o Parque Natural Regional da Córcega, cujos monitores de uniforme verde oferecem orientação e ajuda aos turistas. Todo verão, mais de 20.000 pessoas percorrem estas colinas. É a trilha de montanha mais movimentada da Europa. Vous avez du mérite, hein? Parabéns. Isso lembra minha juventude. A sua mochila é dos anos 70. É isso mesmo. Você deve ser um ex-montanhista. Não, não mesmo. Il y a eu une évolution quand même au niveau du GR. A GR mudou. Antes as pessoas iam sozinhas. Hoje tem as mulas. E isso gera emprego para as pessoas. Os muleteiros levam as mochilas de uma pousada para outra. Isso gera uma economia. Mas, ao mesmo tempo, diminui a ideia do alpinista que partia em uma aventura. É bem mais acessível hoje. Hoje em dia, qualquer um pode fazer a GR. 10 anos atrás, a GR era só para alpinistas. Algumas pessoas encaram a GR20 sozinhas como desafio esportivo. Os mais fortes reduzem a trilha de 2 semanas do norte ao sul a poucos dias. Outros a fazem em pares, avançando devagar pela paisagem para absorvê-la melhor. Nós demos sorte porque o tempo estava bom.
Conhecemos gente que pegou granizo, vento e neblina. Eles não viram nada. Passaram pelo Cirque de la Solitude e não conseguiram ver nada. Não é a mesma coisa. Afinal, essa é a recompensa. Chegar ao topo e ver a paisagem, que é linda. É por isso que estamos aqui. Algumas pessoas esperam encontrar trilhas demarcadas e nada mais. Mas não é assim. Não é alpinismo. Mas, às vezes, temos que usar as mãos. Na cordilheira não há trilhas. Nós seguimos as placas. Precisa ser um carneiro montanhas. On va attaquer à la mètre de là. Je peux refaire un peu les mains. Je peux refaire un peu les mains. Na GR-20, os trechos são longos, as mudanças de altitude são grandes e há penhascos íngremes ao longo da trilha. Originalmente era uma rota através da montanha, apenas para esporte, em uma área rochosa, longe das outras pessoas. Só alpinistas experientes podiam encarar a trilha sem ajuda. Não havia pousadas. Era possível parar na casa de pastores que ainda trabalhavam nas montanhas. Era um bom jeito de se conhecer cursos. Ao longo dos anos, os pastores tornaram-se donos de pousadas, acompanhantes ou guias. Em poucas décadas, sua reputação se espalhou entre os montanhistas e a moda das trilhas a transformou em um sucesso mundial. A GR-20 segue rumo ao sul, até o maciço Bavela, sua seção montanhosa. O Bavela é uma coleção de agulhas rosadas de granito, algumas com mais de 900 metros. Longe da multidão de turistas que congestiona a GR-20, os picos do imponente maciço Tinto são só para especialistas. O Tafunato reina absoluto. Criado por violentas erupções vulcânicas e uma continuação do maciço Esterrel, suas encostas alcançam mais de 2.000 metros. Foi em Palhaorba e Tafunato que alpinistas alemães inauguraram as primeiras rotas de alpinismo nestas montanhas no início do século XX. Entre o Tafunato e o Palhaorba dá para sentir as vibrações. É impressionante. E tem uma espécie de passagem entre a face leste e a face oeste. Do outro lado é basicamente a floresta. É bem selvagem. É essa entrada que permite o acesso de uma face para a outra. Nestas paisagens extremas, Pierre Pietre, um professor de patrimônio, sente-se em casa.
Ele inaugurou as melhores, mais altas e mais improváveis rotas de escalada da Córcega, incluindo o Tafunato. Foi há mais de 20 anos. Na verdade, foi em 93. Então, faz bastante tempo. Eu olhei e pensei, onde isso vai dar? Do outro lado é bem complicado. Ele é cheio de tafone. Il y a un nœud au bout, ouais. On a attaché la corde. Un coup de bout là. É um buraco formado pela erosão, mas também desabamentos. Por isso que ele tem essa moldura. Dá para ver que houve um desabamento. Essa é a extremidade oeste do maciço Tinto. É por isso que o Tafunato dá vista para o Golfo do Porto e para o Golfo de Galéria. Tem um penhasco enorme do outro lado, é a extremidade. Então tem a maior mudança de nível entre os picos e o mar. Esses picos de 2.000 metros são os mais próximos do mar. Se distesum dell'aria una fan di morte e soffati di mare maru invisi sotto sole son Planalto de Campo-Tilly, 1.730 metros. Perto do inverno, quando as montanhas se tornam um lugar hostil, o Planalto de Campo-Tilly se transforma em território de caça. Là, on va fermer tout là, jusqu'au fond, au dernier poste. Et après, ils vont lâcher comme ça, à venir. Alain, o criador de mulas, e seus amigos do Vale do Niolo caçam aqui, ao longo da perdição das montanhas, a GR20, o javali. Desde que os pastores abandonaram esta área, estes animais prosperaram. Hoje eles causam danos enormes às plantações, escavando a terra e se aproximam perigosamente das aldeias. Tem os frutos da faia, que caem nessa época do ano. E eles adoram. Que é o fio. É impressionante. Ele estava bem na nossa frente. E eu pensei, ele vai sair. Eu vi um cachorro
2 cachorros, 3, e depois todos saíram correndo. Eu falei, sem problema. Mas ele atacou o cachorro e o arrastou por uns 20 metros. Foi por isso que ele atirou. Eu gritei com ele porque ele estava atirando na frente dos outros. Mas quando vi o javali, eu entendi o porquê. Eu vi os dentes dele. Estica bem a pele, para sair fácil. Foi sorte pegar um com esse focinho. Depende. Às vezes, eles vêm para as aldeias nessa época do ano, por causa das castanhas. Nesse ano, as faias ainda têm sementes, então eles estão ficando um pouco mais. Tem menos do que há 2 semanas. A gente via mais. Agora tem menos. Alain passa a vida nas montanhas devido à sua paixão pelos animais, pelo ambiente selvagem e também pelo estilo de vida de seus ancestrais que viviam aqui. Sempre voltamos às raízes, aos ancestrais, à nossa cultura. Sempre queremos voltar. Vivemos à margem. Por causa disso, eu sei de onde eu venho. Eu sei o que a Córsega passou, as invasões que ela sofreu. Eu sei o que o meu povo vivenciou. Eu sei e não quero esquecer. Eu quero passar adiante. Isso não me impede de viver minha própria vida. Mas não podemos esquecer as raízes. Nós temos a sorte de tê-las, então vamos cuidar delas. Senão, quem vai cuidar? Allez, au revoir. Allez, hop. Dimanche. Foi muito bom. Ele olhou para mim dizendo, não atira. Os corsos não vão muito às montanhas durante o verão, porque é muito cheio. No inverno, elas se transformam em nossas montanhas outra vez. L'hiver, c'est notre montagne. C'est nous. No inverno, os alpinistas profissionais se tornam amadores novamente. Aos pés do Tafunato, eles encontram o silêncio e a essência da montanha na vastidão da neve. Robert Cervoni, um andarilho nômade, transformou sua paixão em profissão, ampliando seu território à Córsega inteira. Ele conhece cada atalho que provoca diferentes emoções nestes picos. Nós paramos aqui no verão e levamos as pessoas para ver o pôr do sol. Não tem mais ninguém. É uma caminhada de 15 minutos, mas eu nunca encontrei ninguém. E elas choram. Ficam com lágrimas nos olhos. A gente anda por 2 ou 3 dias com um grupo e vê coisas lindas, mas tem sempre alguém falando. De repente, nós subimos ali e tem silêncio. Paredões rochosos de 400, 500 metros, tem vales. Parecem pinturas chinesas de paisagens. O pôr do sol é magnífico. Muitas vezes, como ontem, dá para ver os Alpes e o Mercantour. E tudo isso é mágico. Não precisa de mais nada. Montanhas são como qualquer coisa. Basta sair um pouco do caminho pré-definido, dos corredores que nos prendem, como se fôssemos robôs.
Mas é só dar um passo para o lado e você diz, onde estou? O que é isso? Eu não sabia que isso existia. E isso é o mais gostoso. Vale do Asco. No inverno, no Vale do Asco, surge um animal com uma história de 8.000 anos. É o muflão, um carneiro persa que chegou com as primeiras pessoas que alcançaram a ilha. Domesticado, o animal vivia nas planícies, mas gradualmente recuperou sua liberdade e fugiu para as montanhas. Caçado até os anos 50, quando foi ameaçado de extinção, hoje o muflão da Córcega é protegido. Seu território cobre 2 parques ambientais no Vale do Asco e no Maciço Bavela. 3.000 hectares para salvar este símbolo frágil. No grupo de baixo tem 2 fêmeas, com um dos filhotes desse ano. O mais novo nasceu em abril. Abril ou maio? Acima deles tem um macho de 4 anos com uma fêmea. De uns 3 ou 4 anos, dá para ver pelos chifres. Nessa época do ano, dá para ver facilmente uns 15 nas encostas. E ao subir, mesmo que você vá pela estrada, eles aparecem com frequência nas margens. E aqui, nas encostas, dependendo da hora do dia, é fácil ver alguns. E eles fogem, mas nós vemos. E não fique surpreso. Alguns têm coleiras com faixas coloridas. São os que nós monitoramos. Eles emitem sinais VHF e de GPS. Algumas pessoas se surpreendem, mas isso permite que eles sejam identificados. Todo ano, uma equipe da Polícia Ambiental, com a ajuda dos funcionários do parque, captura alguns indivíduos para monitorá-los e entendê-los melhor. Nesta equipe, Pierre Benedetti protege o muflão da Córcega há mais de 30 anos. Para mim, pessoalmente, o muflão representa 30 anos da minha vida profissional. Então é muita coisa. E para mim, como corso, ele representa o mesmo que para o resto da população. É um animal mítico. O símbolo da vida selvagem na Córcega. E o símbolo da liberdade. On a 3 ici.
Ele está bem. É um animal saudável. Dá para ver por vários indícios. É um animal com poucos parasitas externos. Ele tem alguns carrapatos, o que significa que seu corpo está reagindo bem. Isso é um indicador de boa saúde. Isso não é tudo, o peso também é importante. Para um animal desse tamanho, nessa faixa etária, o peso dele é interessante. Se ele fosse 3 ou 4 anos mais velho, ele teria obesidade mórbida. Espera. Eu seguro, você olha. Fala quando? Tá, pode ir. Espera. Pronto? 33, 32, 32,5. 32,5? Isso é bom. É um patrimônio vivo e seu valor é inestimável. Temos que protegê-lo a todo custo. Não existe opção. C'est pas facultatif. As montanhas da Córcega também servem para quebrar recordes. As pessoas vêm de longe para correr nestas trilhas acidentadas e tortuosas. Todo ano, corredores tentam bater o recorde da GR20 estabelecido por um espanhol de 21 anos. Em 2009, Kilian Jornet levou 32 horas e 54 minutos para cobrir quase 200 quilômetros nestas montanhas, sem dormir. Um feito extraordinário, considerando que percorrer a trilha GR20 costuma levar 2 semanas. Dois mundos diferentes se encontram nas montanhas da Córcega. O dos turistas, que acompanham estas trilhas milenares, e o das pessoas que carregam a memória destes lugares. Esta região montanhosa pertence, acima de tudo, a Alain e aos corsos, que sempre habitaram estas áreas difíceis. Deixa! Deixa! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Deixa! 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 Sem um cavalo, não dá para fazer isso. Olha como é grande. É um vale atrás do outro. Se você for arrebanhar os animais e tiver a sorte de encontrá-los logo, tudo bem. Mas se tiver que cobrir tudo isso num dia, para achar os animais, não vai voltar tão cedo para casa. É bem longe. E o carro mais próximo está a 3 horas daqui. 3 horas a pé. É um lugar lindo. É claro que todo mundo ama a própria aldeia.
Se me perguntar qual é a aldeia mais bonita da Córcega, eu vou dizer na hora, a minha. Todo mundo vai dizer isso. É tranquilo. E em momentos como esse, no fim do dia, só dá para ouvir os animais e o rio. É ótimo. Eu não me canso disso. Às vezes eu paro um pouco, pego um par de binóculos e olho para os rebanhos. A essa hora, os javalis saem para comer. O silêncio é total. E eu me torno um só com tudo. Dá vontade de morar aqui, não dá? Não tem lugar para todo mundo. Há um processo de seleção. A Córcega, esta grande ilha no Mediterrâneo, não é nada além de montanhas, picos, vales e paisagens. Uma fortaleza que se ergue do mar. Versão brasileira, Vox Mundi.